Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Apresentação. Aqui, juntamente com a minha equipe, vamos apresentar devocionais inspiradores de cada um dos livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Nossa intenção é trazer mensagens e reflexões que possam ser aplicadas em nosso cotidiano, tornando a palavra de Deus viva e relevante para os nossos dias. Acreditamos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, consolo e orientação. Por meio de nossos devocionais, queremos explorar as profundezas desse tesouro espiritual e compartilhar insights valiosos que possam enriquecer a sua jornada espiritual. Não estamos aqui apenas para transmitir conhecimento teórico, mas para ajudá-lo a vivenciar a verdade contida nas páginas das Escrituras. Queremos que você experimente a transformação que a palavra de Deus pode trazer para a sua vida. Portanto, convido você a se juntar a nós nessa jornada fascinante de descoberta e crescimento espiritual. Acompanhe nossa série de vídeos, compartilhe-os com aqueles que você deseja bem e juntos vamos explorar as riquezas da Bíblia, aplicando-as de forma prática em nossos dias. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários e dúvidas. Juntos, vamos crescer em fé, conhecimento e amor por nosso maravilhoso Deus. Que a palavra dele seja viva hoje em nossas vidas. Augusto Valério e equipe Teologia Bíblica. Título 1, da criação, um reflexo da grandeza e do amor de Deus. Texto, Gênesis 1, 1 a 25. Introdução. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos convida a uma jornada fascinante pelos primórdios da humanidade e da própria criação. Através de uma narrativa rica em detalhes e simbolismos, somos transportados para um tempo antes do tempo, onde Deus, com seu poder infinito e amor incompreensível, molda o universo e dá vida a tudo o que existe. Mensagem. Neste devocional, vamos mergulhar em Gênesis, explorando a grandiosidade da criação e tecendo reflexões práticas que podem nos guiar em nosso dia a dia. 1. O poder criador de Deus. A partir do nada, Deus dá origem ao universo com sua palavra poderosa. Ele não apenas cria, mas também ordena e separa, estabelecendo a beleza e a funcionalidade de tudo o que existe. Reflexão. Diante da grandiosidade da criação, somos lembrados da imensidão do poder de Deus. Ele é o Senhor absoluto do universo, e sua palavra tem o poder de criar e transformar. Que essa verdade nos inspire a confiar plenamente em Deus, reconhecendo sua autoridade e sabedoria em nossas vidas. 2. A beleza e a diversidade da criação. Deus cria com maestria, enchendo a terra de uma variedade impressionante de formas de vida, desde plantas e animais até o próprio ser humano. Cada criatura é única e especial, refletindo a criatividade e o amor de Deus. Reflexão. A diversidade da criação nos convida a celebrar a beleza do mundo ao nosso redor e a reconhecer a riqueza que existe em cada ser vivo. Que essa admiração nos motive a cuidar do planeta e a proteger a vida em todas as suas formas. 3. A dignidade da humanidade. Deus cria o homem e a mulher à sua própria imagem e semelhança, concedendo-lhes dignidade, domínio sobre a criação e a missão de cultivar e guardar o jardim. Reflexão. Ser criado à imagem de Deus nos dá valor intrínseco e nos chama para vivermos de acordo com os princípios divinos. Que a compreensão dessa verdade nos inspire a amar a nós mesmos e ao próximo, buscando sempre agir com justiça, compaixão e sabedoria. 4. O descanso de Deus. Ao concluir a criação, Deus descansa no sétimo dia, abençoando-o e santificando-o. Essa atitude demonstra a importância do descanso para o ser humano, tanto físico quanto espiritual. Reflexão.
O descanso de Deus nos ensina a valorizar os momentos de quietude e reflexão, reconhecendo a necessidade de renovar nossas energias e buscar comunhão com o Criador. Que possamos incorporar o descanso em nossas vidas, dedicando tempo para atividades que nos tragam paz e nos aproximem de Deus. Conclusão. Gênesis 1 nos apresenta um Deus poderoso, criativo e amoroso, que nos convida a admirar sua obra, reconhecer nossa dignidade como seus filhos e viver em comunhão com Ele. Que este devocional tenha servido como um convite para aprofundarmos nossa fé e refletirmos sobre o significado da criação em nossas vidas. Aplicação. Dedique um tempo hoje para contemplar a beleza da natureza ao seu redor e reconhecer a grandeza de Deus na criação. Converse com alguém sobre a importância de cuidar do planeta e proteger a vida em todas as suas formas. Reserve um momento para descansar e se conectar com Deus através da oração, leitura da Bíblia ou meditação. Lembre-se: Deus está sempre presente em nossas vidas, guiando nossos passos e nos amando incondicionalmente. Que a leitura e a reflexão sobre a criação nos inspirem a viver com mais amor, gratidão e fé em nosso dia a dia. Título 2: Gênesis, o começo de todas as coisas. Introdução. O livro de Gênesis é o começo de todas as coisas. Nele, encontramos a criação do mundo, a origem da humanidade e os primeiros relacionamentos entre Deus e o homem. É um livro que nos ensina sobre a soberania de Deus, sua criação perfeita e o plano original para a humanidade. Mensagem. A criação e o propósito original. Gênesis nos ensina que Deus criou o mundo com um propósito específico e que sua criação era boa. Isso nos lembra que somos parte de um plano divino e que devemos viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. A queda da humanidade. O livro de Gênesis também nos fala sobre a queda da humanidade, quando Adão e Eva pecaram. Isso nos mostra a natureza pecaminosa do homem e a necessidade de redenção e reconciliação com Deus. A promessa da redenção. Apesar da queda, Deus promete enviar um Salvador para redimir a humanidade. Essa promessa é o início da história da redenção que culmina na vinda de Jesus Cristo. Os relacionamentos humanos. Gênesis também nos ensina sobre os relacionamentos humanos, mostrando exemplos de família, amizade e comunidade. Aprendemos sobre perdão, amor e cuidado mútuo. Reflexão prática. Valorização da criação. Devemos cuidar da criação de Deus, respeitando o meio ambiente e usando os recursos naturais de forma responsável. Arrependimento e perdão. Assim como Adão e Eva, todos nós pecamos e precisamos nos arrepender. Devemos também aprender a perdoar aqueles que nos prejudicam, seguindo o exemplo de Deus. Busca pela redenção. Devemos buscar a redenção em Jesus Cristo, aceitando-o como nosso Salvador e seguindo seus ensinamentos. Relacionamentos saudáveis. Devemos cultivar relacionamentos saudáveis com nossa família, amigos e comunidade, baseados no amor, respeito e cuidado mútuo. Conclusão. O livro de Gênesis é o começo de todas as coisas, e suas mensagens e reflexões são atemporais e relevantes para os dias atuais. Que possamos aprender com as histórias e lições deste livro e aplicá-las em nossa vida diária, vivendo de acordo com o propósito de Deus para nós. Título 3: Gênesis, o começo de tudo. Texto base: Gênesis 1, 1-5. Introdução. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos apresenta o início de tudo, da criação do universo, da terra e da humanidade. É um livro cheio de simbolismo e significado, que nos ajuda a compreender a nossa origem e o nosso lugar no mundo. Mensagem. Neste devocional, vamos refletir sobre os primeiros 5 versículos do Gênesis, que nos mostram o poder criador de Deus e a sua soberania sobre tudo o que existe. Reflexão. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o único que tem o poder de dar vida e existência a tudo o que existe. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Antes da criação, a terra era um lugar sem forma e vazio, coberto por trevas. Mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas, preparando o caminho para a criação. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. A primeira coisa que Deus criou foi a luz.
A luz representa a verdade, a bondade e a esperança. Deus deseja que a sua luz brilhe em nossas vidas, guiando-nos pelo caminho certo. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, 4. Deus separa a luz das trevas, mostrando-nos que Ele deseja que vivamos na luz, longe da escuridão do pecado e do mal. E chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1, 5. Deus estabelece o dia e a noite, mostrando-nos que Ele é o Senhor do tempo e que Ele tem um plano para nossas vidas. Aplicação: Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o único que tem o poder de dar vida e existência a tudo o que existe. Deus deseja que a sua luz brilhe em nossas vidas, guiando-nos pelo caminho certo. Deus separa a luz das trevas, mostrando-nos que Ele deseja que vivamos na luz, longe da escuridão do pecado e do mal. Deus é o Senhor do tempo e que Ele tem um plano para nossas vidas. Oração: Senhor, obrigado por ser o Criador de todas as coisas. Obrigado por sua luz que brilha em nossas vidas. Obrigado por nos separar das trevas e nos guiar pelo caminho certo. Obrigado por ser o Senhor do tempo e por ter um plano para nossas vidas. Conclusão: Gênesis é um livro que nos ensina sobre a origem do universo, da Terra e da humanidade. É um livro que nos mostra o poder criador de Deus e a sua soberania sobre tudo o que existe. Que a mensagem deste devocional nos inspire a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Título 4 de Gênesis. O livro de Gênesis é um dos textos mais significativos da humanidade, pois narra a origem do universo, da terra, da natureza, dos animais e, por fim, do ser humano. Vamos explorar algumas partes essenciais deste livro, com reflexões práticas para os dias atuais. A história da criação. Neste trecho, encontramos o relato da criação do céu, da terra e do mar, bem como a origem de toda a diversidade da natureza, incluindo plantas, animais, peixes e aves. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de desenvolver um relacionamento com Ele. Fomos incumbidos de governar toda a criação. A história de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados puros, mas cederam à tentação e pecaram contra Deus. Como resultado, perderam o acesso ao paraíso e passaram a enfrentar dificuldades e aflições. Isso nos ensina sobre a gravidade do pecado e como ele afeta a humanidade. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais nos tornamos impiedosos. A história de Noé. Diante da perversidade humana, Deus decidiu eliminar os injustos através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família. Noé construiu a arca e preservou os animais. Após o dilúvio, uma nova era começou, com Noé e seus filhos repovoando a terra. A história de Abraão. Deus iniciou um relacionamento pessoal com indivíduos específicos, começando com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão e prometeu que seus descendentes se tornariam uma grande nação. Abraão é considerado o pai da fé por sua obediência e confiança em Deus. A história de Isaque. Isaque demonstrou submissão e dependência. Ele não resistiu quando seu pai o preparou para ser oferecido como sacrifício. Isaque seguiu as direções de Deus, orou e viu milagres acontecerem em sua vida. Em resumo, o livro de Gênesis nos ensina sobre a criação, o pecado, a fé e a obediência. Suas histórias têm relevância até hoje, nos lembrando da importância de nos relacionarmos com Deus e vivermos de acordo com seus princípios. Título 5, Gênesis, o início de todas as coisas. Introdução. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e contém uma rica narrativa sobre a criação do mundo, a origem da humanidade e os primeiros passos da história da humanidade em relação a Deus. Embora tenha sido escrito há milhares de anos, suas mensagens e reflexões continuam relevantes para os dias atuais. Nesta devocional, exploraremos algumas passagens-chave de Gênesis e destacaremos suas lições práticas para a nossa vida hoje. A criação e o propósito da humanidade, de Gênesis 1, 26 a 28. Nesta passagem, vemos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e os abençoou com o domínio sobre a terra. Essa verdade fundamental nos lembra que cada pessoa possui um valor intrínseco e um propósito divino.
Devemos tratar a nós mesmos e aos outros com dignidade e amor, reconhecendo que fomos criados para refletir a imagem de Deus em nossas vidas diárias. Reflexão prática. Como você pode reconhecer e valorizar a imagem de Deus em si mesmo e nos outros? Como você pode demonstrar amor e cuidado em suas interações diárias? A queda e a necessidade de redenção, Gênesis 3, 1 a 13. Neste relato, vemos a entrada do pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva. A queda da humanidade nos lembra da nossa natureza pecaminosa e da necessidade de redenção. Apesar das consequências do pecado, Deus prometeu enviar um Salvador para restaurar a comunhão com Ele. Reflexão prática. Como você reconhece o pecado em sua vida? Como você pode se arrepender e buscar a redenção oferecida por Deus através de Jesus Cristo? A fidelidade de Deus em meio à adversidade, de Gênesis 37 a 50. A história de José é um exemplo poderoso da fidelidade de Deus em meio a circunstâncias difíceis. José foi vendido como escravo, enfrentou falsas acusações e passou anos na prisão, mas Deus estava com ele em cada etapa de sua jornada. No final, José foi exaltado como governador do Egito e pôde perdoar seus irmãos que o haviam traído. Reflexão prática. Como você pode confiar em Deus em meio às adversidades da vida? Como você pode demonstrar perdão e graça, mesmo quando outros agem contra você? A promessa de Deus para todas as nações, de Gênesis 12 de 1 a 3. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo abençoar todas as nações através de sua descendência. Essa promessa é cumprida em Jesus Cristo, que se tornou a bênção para todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Hoje, somos chamados a compartilhar essa bênção com o mundo ao nosso redor. Reflexão prática. Como você pode ser uma bênção para as pessoas ao seu redor? Como você pode compartilhar o amor e a verdade de Jesus Cristo com aqueles que ainda não o conhecem? Conclusão. O livro de Gênesis nos apresenta uma base sólida para compreendermos a história da humanidade e o plano redentor de Deus. À medida que exploramos suas mensagens e reflexões, somos desafiados a viver vidas que reflitam a imagem de Deus, a buscar a redenção em Cristo, a confiar na fidelidade de Deus em meio às dificuldades e a compartilhar a bênção de Deus com o mundo ao nosso redor. Que essas verdades nos inspirem e transformem nossas vidas hoje e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E todos digam amém.